Começando falando então sobre um pouquinho sobre a segurança dos recursos humanos. Começando então dentro do domínio da segurança da informação, né, segurança dos recursos humanos, a gente vai tratar o seguinte, e lembrando que aqui já muda um pouquinho sobre a questão dos controles, né? A gente tem um bocado de controles organizacionais, temos um bocado de controles físicos, né? Temos os controles técnicos e também temos os controles pessoais ou de recursos humanos. É o que a gente vai tratar nessa aula aqui, né? São poucos controles, mas são extremamente importantes, tá? Então, dentro do domínio de segurança da informação para recursos humanos, o que a gente trata? Começando, então, a gente vai tratar sobre as responsabilidades dos colaboradores da segurança da informação. Então, a gente vai focar nas responsabilidades, não só dos colaboradores da segurança da informação, mas a gente tem que ter um olhar muito cauteloso quanto aos profissionais que trabalham especificamente com a segurança. Por quê? Ele tem o poder de acesso a muitos ativos, a muitas informações de segurança. Vamos lá. O que mais? Contrato e código de conduta. Então a gente vai lidar também com contratos com fornecedores, porque fornecedores também têm seres humanos que podem trabalhar dentro da nossa empresa. Ou ao contrário, a gente vai acessar alguma coisa que existem seres humanos também dentro de fornecedores, parceiros. E código de conduta. E quando a gente fala de código de conduta, a gente sai um pouquinho do aspecto política e a gente está falando código de conduta que é alguma coisa, um aspecto mais pessoal, humano, ou seja, ética, moral, né? Até quanto a gente vai colocar um código de ética, um código de conduta, se a gente já tem uma política? É uma questão que, na verdade, não tem resposta, né? É uma questão que vai depender muito da cultura da empresa, do posicionamento da empresa, do momento da empresa, né? Será que vale a pena colocar uma política, um código de conduta? Qual que vai ter mais peso para a empresa? Isso vai depender de uma série de fatores e principalmente questão cultural, tá? Vale a pena ou não? Isso vai depender muito. Eu vou mostrar os dois aqui, vou mostrar a política e vou mostrar um exemplo de código de conduta, que você pode ou não colocar dentro da empresa. Existe uma série de questões, né, de utilizar um ou outro, e a gente vai passar por tudo isso. O que mais? Acordos de confidencialidade e não divulgação. Então, um funcionário ou um prestador colocou o pé dentro da empresa, você tem informações confidenciais, quer proteger, assina um acordo de confidencialidade ou um acordo de não divulgação, o famoso NDA, né? No Disclosure Agreement, um acordo de confidencialidade. Então a gente vai falar sobre esses acordos também, que é uma medida de proteção bem interessante também, que pode também ser falho, né? Porque a gente está falando de ser humano, mas é uma medida de proteção. Muitas vezes o pessoal fala assim, puxa vida, eu tenho acesso às informações, ou eu conheço aquela pessoa que tem a senha mestre, né, o sysadmin, ele tem acesso a tudo aquilo, como que eu faço para proteger? É um acordo, né, mas o acordo não protege, ele visa proteger, né, então se você assinou um documento garantindo que você vai ter acesso às informações e não vai divulgar, isso é um controle. Agora, cabe à pessoa, né, aí a gente entra no código de conduta, né? Se ele vai ter ética ou não, de seguir ou não, né? É uma coisa. E a outra coisa é a questão de sanções, né? Se a pessoa tem acesso às informações e vaza essa informação, aí ele tem que ser punido de alguma forma. Então, até onde você vai utilizar a política, né, como uma ação disciplinar ou um código de conduta como uma ação disciplinar. Então, isso vai depender da cultura, do tipo de vazamento, do momento, e a gente vai tratar tudo sobre isso nessa aula. Bom, e a gente tem que lidar com tudo isso aqui em 3 grandes momentos. Antes do profissional colocar o pé dentro da empresa, enquanto ele estiver trabalhando dentro da empresa e, obviamente, depois que ele sair da empresa. É nesses 3 momentos que a gente tem que lidar com... A gente tem vários controles, e esses controles lidam antes, durante e depois. E assim, não tem um que é mais importante do que o outro. Parece que durante é mais tranquilo, né? Porque está durante ali. Então, muitas vezes, quando o profissional está trabalhando dentro da empresa, ele está de bem com a vida, está de bem com a empresa está satisfeita com o funcionário, mas quando um funcionário se desliga ou quando o fornecedor cancela o contrato ou a empresa não quer mais o fornecedor, e aí começam os problemas, né? E aí a gente tem que estar mais atento quando acaba um contrato. Qualquer tipo de contrato, tá? Pode ser um contrato com terceiro, pode ser um contrato com um fornecedor, ou até com o próprio funcionário. Contrato de trabalho.
E antes também, quanto mais a gente prevenir antes, melhor. Só que essa questão de triagem também, a gente vai se esbarrar com algumas questões jurídicas, que a gente também vai ver nessa aula. Tá? Eu fui fazer algumas pesquisas no Brasil, porque a norma traz algumas coisas, inclusive, da Europa, por ser uma né, norma ISO, ela vem da Europa, de outros países, e aí eu fui dar uma consultada também na nossa legislação, para ver se estava algumas coisas aderentes. Então, tanto que a norma ela fala de alguns organismos, que o próprio governo garante, né, profissionais totalmente limpos, com ficha limpa, não sei o quê. E eu dei uma pesquisada e acabei não encontrando nada no Brasil. Mas existem algumas leis, eu fui procurar no TRT, né, Tribunal, ou TST, Tribunal Superior do Trabalho, encontrei algumas coisas interessantes que a gente pode fazer em questão da triagem. Aliás, né, não que a gente pode, o que a gente não pode fazer, e se for feito, é tomar cuidado. Tá na dúvida, se você é um profissional de segurança, tá na dúvida, pede aconselhamento jurídico. Então vamos lá começar a falar sobre o pessoal, as nossas pessoas, o melhor e o maior patrimônio da empresa. A informação é um patrimônio importante, sim, e pessoas também, tá? E pessoas, como eu sempre falo, é o elo mais fraco, infelizmente. Eu sempre falo em outras aulas que foi feito um levantamento do Gartner, faz muito tempo já, mas não muda, né? Passa ano após ano, década após década, esses números continuam os mesmos. Que dentro de 100% de problemas que acontecem na TI, 20% é proveniente de problema de tecnologia, 40% proveniente de processo e 40% de falhas humanas. Ou seja, 80% é humano. Mas, Adriano, 40% é processo. Mas processo quem executa é ser humano. Se 40% é humano, 40% é processo, então o famoso Pareto, né? Se a gente resolver os seres humanos, a gente resolveu quase 100% dos problemas. Então, infelizmente, os seres humanos são os maiores causadores de problemas, tanto envolvidos no processo ou envolvido por falhas realmente humanas, fez alguma besteira ali, não necessariamente em processo. Então, as pessoas são os maiores causadores de problemas dentro da tecnologia. E na área de segurança não é muito diferente, não foge muito disso, tá? Então, segurança pessoal, a segurança da pessoa, ele é tão importante quanto qualquer outro tipo de controle. No meu ponto de vista, é até mais importante. Por quê? Porque através desses controles aqui, você acaba mitigando, né? Você acaba diminuindo muitos riscos. Só que a gente sabe que por lidar com o humano, a gente não está lidando com bits e bytes, né? Zeros e uns, ó, liga, desliga. Não, a gente sabe que tem um monte de fator. O ser humano ele vai assinar um termo ali, mas se um dia ele se enfesar com a empresa, ele pode mudar de opinião e a gente está falando com características humanas, que a gente não tem controle, né? Principalmente quando a gente está falando de ética. Então, é uma questão extremamente complicada. Mas não é porque é complicado que a gente vai deixar de fazer. É justamente por ser complicado que isso que nos faz realmente colocar esse tipo de controle. Porque muita gente fala assim, não vale a pena colocar uma política, um código de conduta, um código de ética, porque as pessoas não seguem. Ah, ser humano, ou jeitinho brasileiro, né? Ah, mas jeitinho de brasileiro, a gente não segue, a gente sempre assim, todo mundo é assim. Então não vale a pena. Justamente por não valer a pena, é que tem que colocar, tá? Porque senão vai dar mais um motivo. Ah, nem teve, nem tem uma política, não tem um código, não tem nada. Então, por esse motivo mesmo, é interessante colocar. E aí, né, se você colocar isso em termos jurídicos, a gente está mais respaldado como empresa. Então vamos lá, vamos tratar sobre pessoas, que é um patrimônio da empresa, então a gente precisa colocar controles sobre eles. Todos são responsáveis pela segurança da informação, todos, como eu sempre digo. Quando a gente fala de segurança da informação, inclusive, esse treinamento, inclusive, né, eu acho muito interessante que quem vem buscar esse tipo de formação é o profissional da área de segurança da informação. No meu ponto de vista, quem deveria procurar esse tipo de conteúdo não é só o profissional de segurança da informação, mas é o profissional de tecnologia e aquele profissional que manuseia qualquer tipo de informação. Porque muitas vezes a responsabilidade de preservar, de proteger o ativo, a informação, está nas mãos dessas pessoas, dos profissionais, das áreas de negócio, dos nossos clientes, inclusive.
Em outras aulas eu já dei alguns exemplos. Por exemplo, no site da PMG a gente tem um firewall, né, onde detecta através de um hash de um sistema que ele valida a senha. Então, como que é essa validação? Se a pessoa coloca um e-mail e a senha ele coloca igual, o que ele faz? Ele transforma o e-mail num hash, ele transforma a senha num hash e ele compara esse hash. Se for igual, ele vai me avisar, olha, tem uma senha fraca. Mas, Adriano, qual que é o problema para mim? Para mim é um problema grave. Por quê? Se essa senha é fraca, ele está deixando meu site vulnerável. Porque alguém pode entrar com o usuário e a senha dele, algum hacker, algum invasor pode, né, pode fazer com que o acesso dele suba, né, ele se transforme de repente num admin, porque ele vai ter acesso ao site e acabe prejudicando o site. Então isso é uma vulnerabilidade. Então essa responsabilidade eu passo para os alunos, mas nem sempre os alunos acessam a política e entendem sobre isso, eu coloco outros controles. Quando eu detecto isso, automaticamente o meu site ele reseta a senha e envia um e-mail para o aluno com uma senha normalmente diferente e exige que a pessoa troque. Então, assim, são controles em cima de controles. Eu tenho uma política. Se o aluno não respeita a política, a gente tem outros controles. Então, assim, essa responsabilidade é compartilhada. Não é só nós, eu como responsável de segurança da informação da empresa, mas é de todo mundo que utiliza da tecnologia. E o site, por exemplo, é um recurso de tecnologia. Então imagina você que trabalha na tua empresa, a hora que você olhar para o lado, para todas as áreas de negócio, o que você vai encontrar? É tecnologia. Todo mundo utilizando tecnologia. Então você começa a ficar desesperado, fala assim, cara, tá todo mundo utilizando um smartphone, utilizando um computador, imprimindo alguma coisa, conversando nos corredores, espetando o pendrive, acessando o site que não deve, recebendo e-mail, clicando em coisa que não pode, você fica desesperado. Então assim, se você não conversar com essas pessoas, não colocar controles para evitar que qualquer coisa aconteça, você fica desesperado. Então começar conscientizando, conversando com essa galera, que são os responsáveis também pela segurança, você vai ficar colocando controle técnico ali, que nem um doido, e vai continuar tendo problema, vai continuar. Quantas vezes a gente vê grandes empresas com firewall, com aquelas redes maravilhosas, todas segmentadas fisicamente, logicamente, com DMZ, com tecnologia de ponta, e tem vazamento de informação. Fala, como é que pode? Aí normalmente o pessoal acusa, né? Foi um hacker que invadiu, de repente foi uma pessoa, um júnior, uma área de operação, uma área de negócio, um vendedor que foi lá e precisou de um dinheiro e vendeu a base de todo o cliente da empresa, sabe, por R$100. Falta de conscientização, falta de política. Aí tem muitas pessoas que falam assim, tá vendo, Adriano, isso acontece, então para que serve política? Se você não tiver política, você aumenta o problema, né? Então, isso não significa que você não precisa, isso significa que realmente você precisa. Mas só política? Não, precisa de mais coisas. O que mais? O manual dos funcionários deve conter, então, um código de conduta junto com as sanções. Então, assim, ó, olha, eticamente é legal, viu, você seguir isso aqui, tá, gente? E é complicado você falar de ética, conduta, né? É muito estranho. Quando eu já cheguei numa empresa e falei assim, olha, aqui a gente tem um código de conduta, é não roubar, tá? Gente, como assim no código de conduta tá dizendo que é não roubar? Nossa, não devia nem ter contratado uma pessoa para ter escrito isso no código de conduta. Mas, algumas vezes você tem que escrever, ó, aqui não pode roubar, tá? Aqui você está trabalhando, mas não pode roubar. Isso tem que estar escrito em algum canto. Lógico, em outros termos, tá? Ó, não pode cometer fraude, não pode não sei o quê. Você pode ter isso numa política, mas tem um código de conduta, que você está lidando ali mais com os aspectos humanos do que jurídico e político, tá? Então você pode ter um código de conduta e junto com isso sanções. Ou seja, se você pisar na bola, você vai pagar por isso, de alguma forma, ok? E lembrando que qualquer código de conduta que mais amoroso que seja, inclusive as sanções, tem que ter um apoio jurídico, tá? Para não ter assédio, para não ter nada, tá? E também garantir que o funcionário assine, esteja de acordo com a política e o código de conduta. O gerente normalmente é o responsável, né, pela correta descrição dos cargos, inclusive da segurança da informação, ok? Ele normalmente vai ser responsável ali pelos ativos, pela informação, e ele pode também dar a dica de como ele pode ser responsável pela segurança da informação. Então o gerente é responsável pela correta descrição dos cargos e da segurança. Pode ser indicada a pesquisa de antecedentes, eu vou falar mais sobre isso. Ele pode indicar, falar, eu quero
Para esse tipo de trabalho que ele vai fazer, é um banco, ele vai trabalhar com informações confidenciais, é uma empresa que tem capital aberto, é um gerente, é um executivo, ele vai manipular informações, eu preciso de antecedentes. Qualquer tipo de antecedente, ele pode, né, pode indicar. Assim, não é minha especialidade, não é meu campo, né? Até onde você pode solicitar, eu conheço algumas coisas, que eu vou explorar isso em alguns outros slides, que está dentro da área da segurança da informação, mas tem coisas que eu não conheço, por isso, minha sugestão é, procure um especialista jurídico, tá? Até onde você pode pedir antecedentes. Antecedentes criminais, por exemplo. Você pode pedir isso para todo mundo? A gente vai falar sobre isso. Rigorosos procedimentos de desligamento. Rigorosos procedimentos de desligamentos. De novo, rigorosos procedimentos de desligamento. Como que é o processo de desligamento da sua empresa? Você chama lá o funcionário, você desliga ele, bate um papo, espera ele voltar para a mesa dele, ou enquanto ele vai, você tira todo o acesso. Pode ser o melhor amigo, o melhor funcionário, pode ser o que for. Aquele momento de desligamento, gente, é um momento complicado, pode ser a pessoa com maior equilíbrio, é um momento de negação, é um momento muito ruim para qualquer profissional. Tá? Alguém chegar e falar assim, você não é mais importante para a empresa, é uma notícia ruim. Mesmo que a pessoa esteja, até que enfim eu vou ser mandado embora. É uma negativa, não é uma coisa boa. Mesmo que a pessoa esteja morrendo de vontade de ser mandado embora, né, e ele é mandado embora, ele é demitido, você tem que ter um processo muito rigoroso de desligamento. Como que seria esse processo? A gente vai tratar, tá? Existem muitas coisas que você tem que pensar no processo de desligamento. E não só o desligamento do profissional, mas também de um contrato com o fornecedor.